Olá, Ah, tudo Tudo, bem? tudo bom, querido? Tudo bem, tá me Que ouvindo bem? vocês? Tudo bem, Tudo bem, tudo ótimo. E por aí? Quer tudo dizer, bem você fala também. que está tudo bem, tudo ótimo, mas a gente sabe que Né? Na medida desse é, possível, né? é Então, existindo dessa maneira meio trancado, meio saindo, meio, isso. né? Mas, enfim, tentando ficar bem, né? É isso Tentando ficar bem. importante. É. Mas que bom, eu quero já imediatamente agradecer o seu convite, agradecer o convite, né? De você já ter aceito assim tão generosamente esse nosso convite Eu de que agradeço. participar. Para nós é uma honra receber uma pessoa que possa conversar conosco sobre Bell Hooks, que é uma autora que tem despertado a nossa curiosidade. Só para situar, né? Nós somos a Revista Potec é um periódico online do programa de pós-graduação, vinculado ao programa de pós-graduação aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina. Nós somos um grupo de estudos que se encontrava, né, semanalmente no ateliê de pintura da universidade. Nós estamos no programa de pós-graduação em artes visuais e diante da pandemia, enfim, então os nossos encontros, estamos tentando essa maneira outra, né, de continuar estudando, que é encontros online, enfim, e partir para esse universo das lives e tentar buscar esses encontros, esses diálogos com as pessoas que enriquecem, enfim, e o nosso debate nessa articulação entre artes visuais e educação, porque nós estamos na linha de ensino das artes visuais. Ah, Então, é um grupo de estudos que se chama Grupo de Estudos, Estúdio de Pintura Potec, e a revista é o lugar onde a gente abriga essas pesquisas, esses saberes de pesquisadores nacionais e internacionais. Né? O grupo é coordenado pela professora Josiane Lampert, que também está aqui nos assistindo. E que legal. o contato com Bell Hooks, assim, ele aconteceu muito recente na minha vida, assim, foi quando eu estava escrevendo a tese, Hum, que eu nem lembro como, em que momento eu me encontrei com Ensinar a Transgredir, né? Inclusive até citei Bell Hooks na minha tese, enfim, e daí começou é, a minha curiosidade, né, por essa autora que eu acho fundamental nos é, debates sobre ela, educação, né? E também espanto, enfim, fiquei sabendo que ela dialogou com Paulo Freire, sim. né? Que também é um autor que nós temos no nosso grupo, assim, com muito carinho, porque nós também estudamos John Dewey, e Paulo Freire tem toda uma articulação com esse outro filósofo, e aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, eu preciso conversar com alguém sobre Bell Hooks. Apesar de ser uma autora com bastante produção, ainda ativa, né? Muito. E, e aqui a gente tem então, por exemplo, eu estava na faculdade, quando eu estava na faculdade de educação, eu nunca tinha ouvido falar de Bell Hooks, né? Então, assim, enfim, eu quero começar depois, de repente, a gente conversando sobre a ausência da Bell Hooks nos espaços da academia. Mas antes disso, eu já falei bastante. Eu quero que tu se apresente, que tu diga quem é Rosane, Sim. né? E para a gente poder começar a conversar. Olha, é um prazer, eu agradeço o convite, uma alegria, uma honra estar com vocês da revista Potec. Quando o convite foi feito a mim, assim, nessa imensidão de lives, né, que a gente está fazendo, está participando, a gente disse, não, mas essa é uma live fundamental por ser Bell Hooks, pelo tema que ela traz. Eu sou jornalista, sou professora, colaboradora, pesquisadora de um grupo chamado Colabor, que trabalha com linguagens e pesquisas na ECA USP, integro um conselho, uma comunidade chamada Comunidade Reinventando a Educação, que também trabalha com questões
fundamentais no exercício cotidiano da educação, né? O Edgar Morin, ele é uma espécie de padrinho desse grupo, dessa comunidade. Escrevo na Carta Capital Digital, né? Quando o tempo permite. Uhum. Isso é aquela coisa da sazonalidade, o blog da Boitempo e do site Jornalistas Livres, né? E é isso. E, em geral, a minha ligação está sempre com as questões ligadas à comunicação e às visualidades, às relações raciais e de gênero, né? Digamos, essa é a plataforma sobre a qual eu transito, né? E a Bell Hooks, ela é fundamental, né, para mim nessa, digamos, nessa tríade, nesse vértice aí de pensar várias questões. Eu acho importante a gente lembrar que você escreveu o prefácio do livro da Bell Hooks, Olhares né? Negros, até com ele aqui na mão. Isso. Esse eu ainda não chegou para mim. Esse não É um chegou. livro fenomenal. Eu tô com. Eu deveria ter separado. Eu tenho Ensinar a Transgredir, daí né, o que eu convidei para a gente conversar, que é Ao o. Anteios, né, que é de cultural, que eu estou aqui com ele, cheio de... Também, também. É um livro que assim, me apaixonei pelo Anseios. Eu adoro me ensinar a transgredir. Eu tô louco para começar a ler o All About Love, Sim. né? Mas tá em inglês ainda. Muita coisa da Bell Hooks ainda está em Ainda inglês. está sendo... a Elefante, a editora Elefante, está publicando muitas coisas dela, né? Publicou Isso. 3 livros ano passado, vai publicar mais livros esse ano, aos poucos. Sim. Deixa eu ver se o outro tá aqui. Erguer a Aqui. Voz. É isso. O Erguer a Voz, isso. Que são os dois pela Elefante, né? E o E Ensinar a Olhares Transgredir também, né? Negros, E o Ensinar a Transgredir, a gente já tem um tempo ele no Brasil, né? sim, tá, já tem um tempo. E É. pouco difundido, né, nos circuitos das faculdades de educação, né? Uhum. Eu queria começar por aí. Ah, Antes de a gente entrar no Anseios, propriamente dito, né? Assim, eu queria que a gente começasse a refletir assim, por que essa ausência? Teve alguém aqui que já disse que é o racismo epistêmico. É evidente, né? Mas é. só que assim, aprofundar um pouco mais isso, né? Assim, é, por que essa ausência, né? Você é uma autora que dialogou com Paulo Freire, né? E nós não temos nem esse registro, né? E eu li em algum lugar, não lembro onde, olha que falha minha, não lembro onde eu li isso, que ela, inclusive, ela foi importantíssima quando Paulo Freire fez uma revisão da sua epistemologia, né? Sim, Veja, e a gente não tem acesso a esse dado, né? Porque imagina a Bell Hooks, né? é, Conversando com Paulo Freire sobre a pedagogia do Paulo Freire, né? Então acho que a gente podia começar por aí, né? Tipo, é. vamos pensar por que essa ausência dessa autora tão fundamental, né? E nas academias. Essa coisa, né, que eu não vi o comentário do racismo epistêmico, da gente ver como é que ele se dá. Se a gente perceber, nós somos, em termos de referências bibliográficas, de epistemologias plurais, o país das ausências. Na verdade, a gente soterrou saberes, saberes das diásporas africanas, saberes das mulheres negras, e o que a gente vai percebendo quando a gente descobre que são verdadeiros oásis, né? Uhum, Essas autoras, esses autores, como a fábrica da interdição e do silenciamento dessas vozes foi uma fábrica que respondeu aos processos de subalternização da população negra. Porque quando você não tem referências do pensamento, referências intelectuais, homens e mulheres negras que não pensam só a sua trajetória, não pensam só a sua comunidade, mas pensam o espaço público como todo, pensam a sociedade como todo, isso significa dizer que são tentativas de não reconhecimento dessas vozes como vozes capazes de pensar a sociedade, de pensar o mundo. Porque quando nos concedem alguma possibilidade de a gente ser ouvida, essa concessão ela se dá a partir de um viés muito recortado, né? Então, eu só posso ser a mulher negra que posso falar da mulher negra. Quando me concedem, né,
do ponto de vista, né, dessa condição, né, do poder, da hegemonia do racismo. Então, eu acho que essas ausências todas nas quais Bell Hooks ela está inserida responde a esse projeto de subalternização, de silenciamento de vozes que foram marginalizadas, né? E aí a gente vai ver que o diálogo com Bell Hooks, da Bell Hooks com Paulo Freire, foi um diálogo importantíssimo para o Paulo Freire, né? Não foi só um diálogo importante para Bell Hooks. O próprio Paulo Freire ele vai dizer que ele só pôde pensar a questão da educação de jovens e adultos, pensando na educação exercida no turno da noite, quando ele lê alguns teóricos negros, alguns pensadores negros e ativistas negros, né, da década de 30, que foi um movimento, né, a gente teve um movimento educador no Brasil, desde o pós-abolição, que tentou muito pensar a integração de homens e mulheres negras no sistema educacional. E o Paulo Freire dialoga com essa herança. E os cursos de pedagogia, eu tenho uma irmã que é da educação, não citam isso. Então, Paulo Freire, que é um homem respeitado, a gente deve respeitar, é um monumento para mim, mas o Paulo Freire, ele dialogava com outras vozes, e quando a gente fala do Paulo Freire, essas vozes não aparecem. Uhum. Mas não é porque ele não dizia, é porque não é interessante para os leitores do Paulo Freire dizer o que ele dizia dessas pessoas, né? Porque o Paulo Freire conhecia. Então, eu acho que tem... Eu dei esse exemplo meio desviante, mas que tem a ver com a Bell Hooks, que é um pouco isso. Eu acho que é como é que a gente percebe as nuances desse racismo epistêmico e em nome de quê, né? Ele se efetiva. Que projeto é esse, né? É um projeto de não reconhecimento da população negra aí no mundo, né? Porque aí você vê uma mulher estadunidense como uma voz capaz de pensar o mundo, de intervir o mundo, né? Sim. Esse foi justamente o meu espanto, assim, quando eu li, eu falo, gente, cadê a presença da Bell Hooks na teoria do Paulo Freire, né? Nós estamos recebendo vários comentários. Teve alguém que pediu para eu silenciar os comentários para que tu possa aparecer. Eu não acho interessante silenciar os comentários, de repente, porque senão a gente não vai... as perguntas das Os pessoas... comentários são fundamentais. Olha, eu acho que melhorou aí, porque dá para olhar Isso, um pouco. Vai, isso, eu acho que vamos melhorou ver, minha... Tânia. Mas, gente, acho que dá para me ver um pouquinho, né? Assim, É, pelos comentários. isso, eu acho que agora melhorou. Eu estou vendo pessoas, vocês dizem que sim ou que não, porque desativar os comentários e a gente perder. Porque, deixa eu explicar, às vezes eu vou olhar para cá porque tem gente, né, nós temos uma equipe que trabalha, né, Marta, Miguel, Tarciana, que são mestrandos, orientandos de doutorado e de mestrado da professora Jocely, que ajudam nesse processo de lives, e eles copiam todos os comentários Sim. e jogam para o WhatsApp aqui que eu recebo no computador. Ah, Então, eu não acho interessante a gente silenciar porque a gente eu perde tenho o diálogo, né? perde. Alguém está dizendo que é para deixar para liberar depois, eu não sei como é que faz isso. Daí vocês vão me perdoar a minha ignorância, eu também não sei. A Alessandra Benedito entrou aqui, uma colega querida, falando que adora e admira. Parabéns, obrigada. Obrigado, Alessandra, linda. Nós também admiramos muito. Olha, eu confesso que eu fiz o convite para a Rosane tremendo. Assim, você fala, ai meu Deus, sabe? Nós, Porque as pessoas que a gente gosta, a gente admira, a gente quer junto e fica um pouco esse nervosismo. Mas tudo bem, Rosane aceitou, foi ótimo. Eu invadi o Instagram dela lá, tipo um desconhecido, eu, né? Tipo, ei, Rosane, eu quero fazer uma live contigo, enfim, e Rosane foi ótima, já, assim, fantástico, né? É isso. É, é isso saber, né? Estar disponível, querer conversar, enfim, isso que vai nos fazer mais fortes, né? Então, eu separei algumas coisas para conversar contigo, né? Do livro Anseios, que foi o que eu pedi para a gente conversar, justamente. Poderia ser outro também, mas como nós estamos nas artes, enfim, e ela faz toda essa questão de raça, gênero e políticas culturais nesse livro, eu achei interessante a gente dar uma visibilidade para ele, assim, né? E é claro que teria muita coisa,
nele que eu queria conversar contigo, mas eu separei alguns assuntos que estão no livro, né? Que eu acho que já vai, esses assuntos nem rende o nosso tempo da live, mas tudo bem. Que é a gente pensar o que Bell Hooks quer dizer, né, com práticas culturais ou crítica cultural contra-hegemônica. Eu acho que para o momento que nós vivemos, assim, quando eu li isso, isso me tocou profundamente, né? Porque nós temos um poder hegemônico, né, de uma branquitude. Ainda a gente entende a branquitude não só como uma questão de cor de pele, mas sim um projeto político estético, Ideologia é. né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso também, porque né, essa coisa da branquitude é um projeto político estético, né, que não tem a ver só com a cor da pele. Eu estou te perguntando se é isso, né, porque os meus estudos também são recentes e muito incipientes, eu acho ainda para né, dizer o que é esse projeto dessa branquitude e como a Bell Hooks vem com essa ideia dessa política cultural e essa crítica cultural contra-hegemônica. É fundamental, essa pergunta é fundamental, porque o que a gente vê, né? A Bell Hooks, e o que eu gosto dela, primeiro, que ela é uma mulher super versátil, vai trabalhar com educação, com vários temas. E a crítica cultural para ela é importante, porque ela pensa os bens simbólicos, os bens culturais, é por isso que ela se detém muito sobre cinema, sobre literatura, né? Enfim, tudo que é produto simbólico cultural, porque ela parte do entendimento que são manifestações em que a gente consegue flagrar as permanências do patriarcado, do racismo, do sexismo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que é sempre importante a gente atentar para esse registro do que não é considerado verdadeiro, ficcional, o sonho, a literatura, porque quando a gente está no mundo da fantasia, a gente fala sem travas na língua. Eu acho que quando a Bell Hooks ela se volta para produtos culturais, ela percebe ali onde a língua foi destravada da censura e onde o racismo ele impera do ponto de vista dos imaginários. Então, eu acho que quando ela pensa crítica cultural, ela está pensando como é que todas as formas de opressão elas se reatualizam na contemporaneidade, no mundo presente. E ela, sendo uma mulher estadunidense, Hollywood, é fundamental para ela fazer essa análise, porque pensar crítica cultural é pensar imagens, e aí ela vai se deter no cinema, mas não só no cinema, as imagens dos livros didáticos, as imagens, as imagens mentais que a gente opera. Então, ela vai dizer que ela precisa ser contra-hegemônica, porque é preciso que a gente faça, seja um crítico cultural que pense a partir de olhar da margem, das excluídas, dos excluídos. Porque se a gente pegar a nossa crítica cultural do Brasil, normalmente um crítico de cinema, ele faz uma crítica que vai se ater muito para uma estética do filme, uma crítica estetizante, e às vezes os nossos críticos até alcançam a questão chamada de classe, da pobreza, mas a questão de raça não. Se a gente pensar, por exemplo, quem é do cinema, O Nascimento de uma Nação do Griffith, que é considerado um filme clássico, a narrativa clássica. Ali a gente tem todas as nuances do racismo de um filme. Quando a gente pensa o Cidade de Deus, né, que é considerado um bom filme, um grande filme, eu acho que é um filme bom, mas quando você percebe a estética dos corpos negros, ali que está a manifestação do racismo. Uhum. Então, a gente vai tendo, como ela diz, é preciso que a gente veja dentro, porque são narrativas que não se prestam a pensar diretamente o racismo. E aí, quando você disse, a gente está num momento muito propício para isso, para pensar crítica cultural, porque a gente está sob a vigência em que a cultura ela foi tomada na sua forma pior, né, de sectos, de ideologia, que se fala até em marxismo cultural, que se fala em ideologia de gênero, enfim, todas essas abobrinhas. E aí é preciso que a gente tome a cultura como vetor, um nexo importante da política. E para a gente pensar isso, eu acho que a ideia legal da Bell Hooks é que ela não pensa a crítica cultural a partir de uma ortodoxia. O crítico é aquele que entende da gramática, das artes visuais, da pintura, que entende das regras, que vai entender foco e iluminação. Não, ela parte de uma perspectiva de uma crítica cultural expandida.
pensando os produtos e os bens simbólicos. Se a gente pensar, nós somos muito visuais no Brasil, né? Há quem diga que a gente passou de uma fase pré-moderna, agrária, que nós éramos muito orais, e a gente passou imediatamente para o registro visual. O registro escrito foi pouco decantado. Já na década de 60 houve um investimento com a televisão, e aí qualquer crítico cultural brasileiro tem que entender como é que a gente foi habituado a ver, a ser muito visuais, essa coisa da visualidade, e qualquer crítica para pensar classe, para pensar pobreza, deve analisar, por exemplo, o que são as novelas da Globo. A gente fala muito do jornal, do jornalismo, mas as novelas foram importantes para marcar o imaginário brasileiro, para pensar as relações de classe, do pobre, das ausências de negros. Então, as novelas, elas são, digamos assim, um grande laboratório para a gente passar que projeção de país os donos do poder queriam que a gente tivesse. E aí eu acho que é fundamental a gente ler Bell Hooks, e o momento é atual para isso. A gente vê uma Secretaria de Cultura, que era antes Ministério, sofrendo disputas as mais terríveis com pessoas que nada entendem de cultura e tomando cultura simplesmente como uma manifestação ideológica, né, com colorações, né? Ou seja, partidárias, ou seja, divisão de mundo. Né? E aí a gente está vendo como é que isso, de certa forma, conflagrou o Brasil. A discussão cultural da extrema-direita no nosso país nos tornou divididos entre nós e ele, entre nós e os outros, né? Entre os cidadãos de bem e a esquerda degenerada, enfim. E tudo isso, a cultura, né, ela foi importante para isso. Sim. Deixa eu só lembrar as pessoas que tu tem no teu Instagram aquele momento que se chama Pitacos Reflexivos. Reflexivos, exatamente, que hoje eu lancei mais cedo por conta da live, ele sai todas as 20 horas, mas como eu tinha live, eu lancei o Pitacos hoje às 19 horas, é uma série que até 5 minutos, Uhum. quem quiser rever a live e também ver o Pitaco... Sim, que são ótimos, eu super recomendo, eu sempre assisto, eu gosto bastante. É uma coisa tão curta, mas assim, tão. Bem, o nome já diz, né? Pitacos reflexivos. Então, assim, deixa a gente pensando né? Enfim, esperando o próximo, né? Então, é sempre no teu Instagram às 8 horas, né? Pitacos reflexivos. Eu vi alguém, a Vitória, perguntando Pitacos o quê? A série se chama Pitacos Reflexivos e está no meu Instagram. Isso. Olha, Vitória, deixa eu ver se é a Vitória que eu estou pensando, mas eu acho que é Vitória Amaral. Vitória é uma não professora. conheço, pelo menos não Vitória, conheci pelo perfil, né? eu não sei se ela. A Vitória disse que ia entrar, mas eu acho que é Vitória Vitória. S56, ela acabou de agradecer aqui no comentário. Ah, então ótimo. Eu acho que sim. É Vitória, é professora da Federal de Pernambuco, lançou um livro sobre feminismo. Sim, ela disse sim. Lançou um livro sobre feminismo com a Ana Legal. Meita, também vai estar conosco. Obrigado, Vitória, pela presença. Vitória divulgou amplamente lá no programa, Legal. no programa de pós-graduação lá que ela coordena. Alguém pediu também para eu inverter a ordem. Eu não sei fazer isso, minha gente. Eu acho que não é possível. Tipo, eu acho que quem convida fica em cima e eu acho que isso é uma estrutura do Instagram, assim, não. Aí, já que vocês querem ver minha carinha preta linda, depois vão lá no Instagram, tem foto. Vão no meu feed. Isso, ótimo, é isso. Façam como eu sempre assisto. Vamos assistir Pitacos Reflexivos. E também Rosane está com muitas lives. Fez uma no que foi, não pela plataforma Instagram, mas que foi, eu acho que tu, o An e Vinícius. O curso, exatamente. Isso, que Isso. foi maravilhoso, eu também fiz, assim, então, assim, as pessoas têm que acompanhar, adicionem ela e acompanhem, que, enfim, tá sempre por aí falando maravilhosamente bem. Então, eu acho que a gente pode pensar agora, com tudo isso que tu falou, eu acho que esse termo também, decolonização, né, que a Bell Hooks vem trazendo no livro,
E ele está em alta agora também, né? O termo decolonização, eu acho que sim. Eu tenho defendido uma ideia que, a partir do meu contato com Bell Hooks, enfim, e terminei o doutorado ano passado, também pensando a formação estética humana, num sentido, né, bem grande, e também, como professor, eu fico pensando, né, como pensar uma coisa, uma teoria estética, enfim, porque enquanto homem gay eu também às vezes me sinto em determinados lugares silenciado, né, porque qualquer coisa que foge dessa ideia branco heteronormativa é tentado o Sim, silenciamento, né? E, então eu tenho pensado que como um país, né, que teve duas culturas tão importantes e eu acho que são as principais até, né? Que é a cultura indígena e a cultura africana, né? Que chega aqui depois pelo sequestro, né? E que todo esse processo de conquista do Brasil é um processo extremamente violento, né? E então essas duas, eu acho que se a gente retomar a compreensão de como se dá a filosofia africana e a filosofia indígena, eu acho que esse é o caminho para a gente começar a se perceber enquanto nação, sim. né? E parar um pouco com é, esse projeto ocidental que enfim, que é uma importação e a gente já sabe que esse projeto não deu certo, né? Não A deu. prova está aí, É. né? Então assim, a retomada de repente de tentar compreender o que é a filosofia africana, o que é a filosofia indígena, né? É retomar essa nossa ancestralidade, né? Enquanto país, enquanto nação, eu acho que de repente daria um projeto mais interessante, pelo menos para a gente começar a pensar. Aí a decolonização, eu tenho pensado que se ela não perpassa um pouco por isso, né? Porque o que é uma teoria decolonial? Né? O que a Bell Hooks eu acho que dá algumas pistas no livro, né? Com essa coisa da política cultural, essa ideia contra-hegemônica, né? Inclusive ela, enquanto mulher negra, numa universidade como Yale, né? É. E como ela acessa os alunos, né? Enfim, acho que o que tu pensa um pouco sobre isso, assim? Não, isso é fundamental, essa questão da colonial, porque eu acho que também a lição que a Hooks nos dá em relação a isso é da gente pensar a partir das margens. Para Bell Hooks, porque normalmente a gente acha que quem está na margem não tem agência, não tem possibilidades, né? E o nosso movimento sempre em direção ao centro para a gente ter poder. O que a Bell Hooks nos chama a atenção? É que da margem a gente pode ter autonomia, e da margem a margem não é só o lugar da falta, da ausência, da subalternização. Na margem, eu também posso me autonomizar. Eu não tenho poder na margem, continuo sem poder. Mas, às vezes, a grande questão é como da margem eu construo um projeto de autonomia. E aí eu acho que quando a gente pensa decolonização, o decolonial, a gente está dizendo que é preciso que a gente ouça discursos, saberes, pessoas, trajetórias, civilizações que estão na margem, né? Porque se a gente não tensionar isso para pensar o decolonial pode virar uma panaceia, né? Um arroz de festa, e que às vezes não tensiona, porque só tem sentido a gente realmente pensar um processo de descolonização se a gente partir da margem. Por que eu estou insistindo nisso? Porque, normalmente, por exemplo, no campo da comunicação, existem alguns autores, pessoas que dizem a minha proposta é decolonial. E os autores que elas utilizam são homens brancos latino-americanos. Então, assim, é apenas uma discussão, não vamos usar autores do norte global, mas os autores que são usados latino-americanos são autores que são herdeiros das elites coloniais do passado. E eu não estou querendo dizer que a gente não deva usar esses autores. O que eu estou querendo dizer é que se a gente não tensiona que para além da questão da geografia, não é só uma questão do sul global e do norte global, mas para pensar todas as margens, e aí a gente tem que ouvir pessoas indígenas, aí a gente tem que ouvir pessoas negras e também ter aliados do ponto de vista, digamos, geopolítico latino-americanos, né?
Porque, e aí eu acho que esse projeto, quando você fala, é preciso que a gente conheça uma filosofia indígena africana, sim, porque fundamentalmente pensar decolonialidade é pensar em outro projeto civilizatório. Então eu diria que até mais do que uma filosofia, é a gente pensar que civilização que a gente quer. Porque quando você bem disse, olha, quem construiu foram a civilização indígena e africana, africana pelo sequestro, a indígena porque que aqui estava. Eu costumo sempre, às vezes eu brinco com os meus alunos falando essa coisa da contribuição para o Brasil, né? Ah, porque o índio contribuiu, o negro contribuiu, o branco contribuiu. Eu digo, não, fundaram. Fundaram, exato. Cidade como São Paulo, por exemplo, que eu não nasci aqui, que São Paulo tem essa coisa, né, cidade que se torna, no século XX, industrializada, a presença da imigração europeia que faz São Paulo, São Paulo. Mas não é, veja, o século XX. Então, você soterra a contribuição de outras civilizações. Eu costumo dizer, inclusive, olha, a gente pode dizer que a população japonesa contribuiu para a construção de São Paulo, mas quem fundou São Paulo foi a população negra, a civilização. E não é porque nós somos mais, porque nós somos melhores, é porque nós estávamos aqui. E a pior tragédia da humanidade, que a escravidão transatlântica, fez com que, pelo trabalho escravo, nós produzíssemos civilização. Porque uma ideia muito ruim que se tem da escravidão no Brasil, qual é o imaginário dos corpos negros? Que eram corpos que eram talhados para o trabalho escravo, mas não se diz que o que se importou da África eram os melhores na metalurgia, eram os melhores na engenharia, porque eles construíram esse Brasil. Então, a gente tem que dizer que foram pessoas que foram escolhidas para construir a partir de uma ciência, né? Em Minas Gerais, a extração do ouro, quer dizer, não era um serviço às cegas, mas quem fazia isso eram pessoas negras, né? Você não tinha engenheiros brancos coordenando, eram pessoas negras. Então, quando a gente volta para, digamos, para o marco fundante do Brasil, a gente vai ver como nós civilizamos não só o Brasil, como o mundo. Como a população indígena também, e aí é preciso que a gente resgate isso nessa dimensão que não é só cultura negra, é civilização negra. É a civilização da diáspora africana, né, nas Américas. E aí eu acho que quando a gente passa a partir desse lugar, a gente inverte tudo, né? Porque todo aquele que era considerado como berço da ciência, da sabedoria, a gente vai deslocar, vai dizer, não é bem assim. Né? E isso é um projeto que é um projeto educativo, né? Com certeza. De repente, a palavra filosofia nem seja a melhor palavra, porque filosofia já traz um conceito ocidental também, né? Enfim, de um outro conceito. Mas, enfim, a gente usa a filosofia no lugar de outro. Assim. Antes de eu ir para uma próxima questão que vai ser um pouquinho polêmica. A Angélica está aqui, está falando dos 12 anos de escravidão protagonista, exatamente. Maravilhoso. Assisti, exato. Também lembro. Sim, mas vai lá. Tenho duas perguntas, uma da professora Josiele, né, que é a nossa coordenadora aqui do Apotec. Ela pede, Rosane poderia falar sobre a prática engajada ou prática da liberdade ou educação progressiva nos conceitos que Bell Hooks apresenta? Só a segunda pergunta que eu tive que pôr aqui o salão. Tá. É assim, ó. Ela está pedindo para te falar um pouquinho sobre prática engajada ou prática da liberdade, né? Ou educação progressiva nos conceitos que Bell Hooks apresenta? Ok. Porque para Bell Hooks, toda prática de liberdade, por isso que a educação para ela é importante, né? Parte de um processo dialógico, um processo de reconhecimento do outro como igual, por isso que a ideia de comunidade para ela é importante também, essa coisa do laço comunitário, do reconhecimento do outro como igual e do diálogo. E ela vai pensar a liberdade nessa dimensão que é política, não é apenas uma liberdade que é uma reivindicação minha, eu tenho direito de liberdade, mas ela pensa filosoficamente, né, essa liberdade, e ela vai insistir muito que toda a prática, a ideia, por isso que a gente pode dizer que hoje a gente vive a antipolítica. A ideia da política ela é fundamentalmente uma ideia gregária, então eu só posso pensar
na transformação, se a transformação for coletiva. Ensinando a transgredir toda a ideia de pedagogia da Bell Hooks, que também é uma ideia que está no Paulo Freire, é uma ideia que passa necessariamente pela coletivização, pelo coletivo, pela noção de comunidade. A transformação, ela sempre é coletiva. Mesmo quando eu me transformo enquanto indivíduo, enquanto pessoa, essa minha transformação supõe que toda uma comunidade também ela será afetada por esse meu processo de transformação. Então, quando ela está falando de uma prática progressista, libertária, ela está falando, primeiro, desse exercício da política. A política como um exercício coletivo, né? O exercício da transformação e a prática da liberdade, que é esse exercício, eu, enquanto indivíduo, nessa comunidade, nessa coletividade, exercendo a minha potencialidade e as potências, né, da minha existência. Então, eu acho que a Bell Hooks, ela dialoga muito nesse sentido, com uma dimensão do que é um ser político, né? O que é a política. Eu acho que isso também tem muito a ver com o que ela fala sobre o amor, né? O amor enquanto Exatamente. ato, que enfim, eu li pouco, ainda não li o All About Love, mas assim, tô morrendo de vontade de ler, porque, né, é tudo pelo amor, né? Exatamente. E não é esse amor romântico, Não, ocidental, né? Esse amor que, enfim, esse amor que ou se morre por ele, não tem nada a ver com isso, não é isso. é uma coisa estética, política, enfim, eu acho que eu não vou aguentar esse livro ser traduzido, eu vou ter que ler em inglês, mas eu odeio ler em inglês, mas tudo bem. Eu acho que, enfim, acho que eu vou ter que ler em inglês mesmo e daí te chamar para a gente conversar É, sobre o que é o amor em Bell Hooks, né? Porque, é, enfim, enfim, é um jeito estético de sim, viver e de para fazer ela, o teoria. amor é uma força de mediação, ou seja, Olha, é o que isso é muito bonito quando ela diz, é a força de mediação, é o que me liga é o que faz a ligação entre eu e o outro, né? E ele tem essa força de mediação, porque assim, é muito fácil a gente falar de ódio, porque o Brasil está, mas o oposto é difícil, porque o ódio a gente consegue politizar mais o amor a gente não consegue. O uhum, ódio está politizado, o ódio na sim, política, o ódio nas relações sociais, mas quando a gente pensa o contraponto para pensar política, parece que o amor não encaixa. Então, pensando essa força, se o ódio também ele tem uma força, o amor também tem essa força, e essa força de mediação. Por isso que, para ela, o amor ele é vínculo, ele é vinculativo. E é só pelo amor que eu posso me tornar realmente sujeita, porque é só pelo vínculo que eu deixo de ser eu e me torno sujeita, né? sim. Olha, enfim, eu vou ter que ler Tem que ler. em inglês mesmo, não vou esperar traduzirem, eu vou ler em inglês. É porque, enfim, é fantástico. Então, eu acho que esse ponto que eu vou querer ir agora, ele pode ser A um pouquinho polêmica, polêmico, né? Mas nós vamos conversar sobre, porque também a mas é gente gosta bom. de Se não polemizar. tiver polêmicas, não é. Então, assim, que é lugar de fala, fala enquanto lugar, porque eu encontrei isso em Bell Hooks. Bell Hooks vai nos dizer da fala enquanto lugar. E você fez uma pergunta que eu estou trabalhando muito com esse conceito da fala como lugar. Assim, o lugar de fala, essa pergunta está sendo realmente bastante né, assim, retomada, e eu estou usando muito nas minhas lives, porque eu peguei um fio condutor para falar de mulheres, que eu digo que pela fala, elas nos atribuem outro lugar, né? E eu estou insistindo muito com isso. E aí, Flávio, o que eu vejo assim? O lugar de fala, ele tem um lugar Uhum. importante, fundamental numa reflexão teórica, nas teorias da enunciação, nas teorias do discurso. Ganhou impulso renovado nos últimos anos, nos últimos 5, 10 anos, né? A Djamila Ribeiro publicou um livro que foi um estrondo assim, em termos de leitura e de abrangência. E agora, claro, como qualquer termo que ganha uma abrangência pública muito grande, né?
eu vejo muito que o lugar, não que o conceito seja isso, mas que o lugar de fala ele passou por um desgaste. E eu diria que o lugar de fala, o conceito, aparentemente, ele é um conceito muito simples. O lugar de fala diz respeito que eu falo não é apenas primado pelo meu conhecimento, pela minha articulação linguística, pelo meu estado, mas pelo lugar de onde eu vejo o mundo. O lugar de onde eu estou prima a minha visão do mundo, né? A fala não é só o enunciado que eu digo. A fala significa dizer como é que eu intervenho no mundo a partir do prisma de onde eu vejo esse mundo. E aí eu diria que muita gente confunde lugar de fala com representatividade, com representação. Eu já ouvi pessoas brancas dizendo, não vou falar sobre mulher negra, porque é meu lugar de fala. Eu digo, tem que falar, porque nós não resolveremos isso sozinhos, até porque racismo não é um problema do negro. Racismo é um problema dos brancos, vocês têm que falar também. Agora, do seu lugar, você vai falar a partir de um prisma. Do meu lugar, eu vou falar de outro prisma. Então, o lugar de fala, quando ele se presta a silenciamento, seja voluntário, ele não é lugar de fala, aí já é fascismo, como diria o Barthes. Então, o lugar de fala é esse, digamos, é essa topológica que prisma as minhas formas de intervenção no mundo, né? Se eu estou, né, do lugar onde eu vejo o mundo, esse mundo vai ser moldado de outra forma. E eu costumo dizer que qual é a grande questão do lugar de fala hoje? É para os brancos se pensarem, porque eu sempre vejo as pessoas brancas dizendo, nossa, do meu lugar de privilégio, eu nunca tinha pensado isso. E aí eu costumo dizer que para os subalternizados, para mulheres negras, homens negros, não é que o lugar de fala não seja importante, é fundamental, porque eu estou no lugar da subalternizada. Mas quando a gente pensa uma mudança social, é a fala como lugar. É como, pela minha fala, eu atribuo um outro lugar para todas as mulheres negras. E isso é importante porque a Bell Hooks vai dizer que falar é um ritual. Você sai do lugar de objeto para ser sujeito. Tem um livro que eu gosto muito, que também eu acho que tem uma incompreensão, que é da Spivak, que é o Pode Subalterno Falar. Então, muita gente vive repetindo que a Spivak disse que no livro o subalterno não podia falar. Em linhas gerais, numa leitura meio incipiente, ela diz isso, mas não é que ela diga, não é que ela esteja afirmando que o subalterno não pode falar. Ela vai dizer que o subalterno é aquele que não pode ser ouvido. É por isso que ela diz que não pode falar. Não é que ele não possa falar, é que ele só é subalterno porque ele fala, mas ele não pode ser ouvido. Porque quando a gente é ouvida, você sai do lugar de subalterno. É por isso que a escuta também é uma decisão política. Então, a gente pode ser qualquer bandeira que seja, a questão racial, a questão gay, olha, nós somos desumanizados, está todo mundo dizendo, mas enquanto você não é ouvido, você continua no lugar de subalternizado. Então, aí eu acho que pensar fala, quando a Lélia Gonzalez começa uma conferência, a referência do feminismo negro no Brasil, dizendo, agora o Lício vai falar em uma boa, e que muita gente diz, olha, a Lélia Gonzalez está falando do lugar de subalternizada, mas ela não está mais no lugar de subalternizada. Ela deixa de ser Lício quando ela anuncia isso. Pela fala, ela rompe a subalternização. Ela ironiza, inclusive, para romper, ou seja, deixei de ser Lício quando eu anunciei isso. E ela ouvida numa conferência, enfim. Então, eu acho que o nosso grande desafio, Flávio, não é ficar hoje, porque eu acho que as redes sociais elas são maravilhosas, elas amplificam o debate, mas elas também tornam alguns debates muito miseráveis, porque tudo vira treta. O conflito deixa de ser conflito e passa a ser, ao invés de você contra-argumentar, pensar o argumento, ou até matar o argumento de alguém, você mata a pessoa, né? A rede social ela é muito personalista. Sim. E aí eu acho que a questão do lugar de fala dá muita vazão para isso, né? Mas eu acho que é isso, são dois termos que, de certa forma, se juntam, né? Se coadunam, mas no lugar da nossa emancipação, que fala Bell Hooks, como você falou, o Lynn Bell Hooks, ela está falando disso, é de uma autonomia. Você só se autonomiza quando a sua fala pode ser ouvida, quando você sai da condição de objeto para sujeito. Sim. Eu acho que a gente ainda tem que estudar um pouco mais e compreender um pouco mais essa complexidade, né? Porque a gente acaba se cristalizando em alguns conceitos.
né? Conceito eu também já acho uma palavra terrível, assim, mas, enfim, né? É isso, é criar potência. Por isso que eu ainda eu acabo sempre me convencendo assim de retomar um pouco essas noções que vêm de África, dos indígenas, é, porque é isso, né? É horizontalizar a percepção, exata, né? exatamente. E a gente fica muito nessa coisa do discurso, mas que discurso, né? É, É um discurso que a gente comprou né, de um Ocidente é, que sequestrou, que violentou, é, que dizimou, né? E, enfim, saqueou, e então assim, essas outras percepções, esses paradigmas outros, né, como a teoria decolonial vai nos trazer, né? Então, mas eu achei ótimo, né? Poderia explicar um pouco mais a fala como lugar? Ó, sim, é, MG Teixeira 55. Ela perguntou alguma outra coisa também de Salvador, mas eu não consegui. é, Gente, é difícil. é. É, Eu posso é difícil a tentar, gente. Desculpa, professora, não te não, cortou, eu falhou para posso mim. tentar falar um pouco mais, eu não sei se eu responderia junto com outra questão que vem aí, porque eu poderia juntar, né? Uhum. Porque a Tá, gente só tem uma hora, né? Tem que ver a questão do tempo, ele ó, avança, né? Mas, são 8h47. Eu acho que nós temos 13 minutos, né? sim, Então, mas eu tô aqui olhando tá, quando tiver faltando assim uns tá, 10 por aí, né? Eu te aviso, enfim, tá, a gente conversa o que der. A gente tem tá, que lidar com essa castração do sim. Graça Teixeira. A gente também Graça. pode voltar e ter mais 15 minutos, como muita gente está fazendo, né? Se Tá, for o então tá. caso. Então a gente volta e os 15 minutos tu retoma essa coisa da fala enquanto lugar. Tá bom, Combinado? Né, combinado. para deixar as pessoas felizes. Assim. Graça Teixeira, enviei um axé para a professora, acho que ela está em Salvador. Graça, obrigado, axé também. Outra coisa que a gente podia falar né, era sobre a religião, mas enfim, não vai dar tempo. É, Vamos voltar aqui. Bell Hooks também traz, no livro Anseios, uma coisa que eu queria conversar contigo esse pensar de forma crítica e analítica. Veja bem, né? Ela traz isso. É, eu achei assim uma provocação fundamental, porque, né? É, se nós realmente tivéssemos um projeto educacional, ético, estético, cultural, onde, né, o objetivo principal seria fazer com que as pessoas pensassem de forma crítica e analítica, a gente não estaria nessa desgraça coletiva, né? exatamente. Né? Então, assim, e eu acho que Bell Hooks vem trazendo muito, eu acho não, tenho certeza, porque ela escreve, né? É, No ensinar a transgredir e foi no erguer a voz. Gente, é muito livro, então a gente acaba não lembrando onde estão as coisas direito, mas e tem no coisas que er- reverberam, né? Ela é é, em algum. então assim, eu acho que ela traz assim um exemplo até de sala de aula, enfim. Mas eu queria que tu conversasse com a gente, né, enquanto docente também, como que seria esse projeto que amplificasse esse pensar de forma crítica e analítica, né? Veja bem. Olha, eu gosto muito dessa ideia, porque a Bell Hooks, ela, como é que ela se anuncia, como ela se apresenta para o mundo? Como uma feminista, anticapitalista, antissupremacista branca, né? Então ela vai falando, né? Temos que combater o capitalismo, o patriarcado, o supremacismo branco, enfim, aí tudo, né? A homofobia. Eu acho que quando ela se coloca no mundo com essa, que é praticamente uma frase, né? Essa definição do que ela Gente, só um pouquinho. Voltou. é sempre a radical no sentido, Flávia, que sempre quando a gente olha o mundo, a gente tem que ir até as raízes do que faz o mundo mundo. A crítica radical, uma crítica, uma análise que a Bell Hooks nos pensa é assim, é da gente ser insatisfeito eternamente a ideia do contemporâneo do Agamben, né? O contemporâneo é aquele que nega veementemente o seu tempo.
E aí Boa, boa. convoca isso, a gente negar o nosso tempo, e aí ele vai dizer, ele nega o seu tempo não é porque ele não gosta do tempo dele, é porque ele vê sombras do tempo dele, e ao fazer isso, ele estabelece uma relação de amor com o tempo dele, porque ele quer mudar o tempo dele. Então, ele primeiro tem que negar o tempo. Eu acho que, sob esse ponto de vista, a gente poderia pegar essa ideia que o Agami faz, o que eu acho lindo, o conceito contemporâneo, como que a Bell Hooks nos chama a dizer assim, a gente tem que fazer uma análise crítica, analítica do nosso mundo, desse mundo patriarcal, capitalista, supremacista branco, homofóbico, sexista, etc, etc. E aí, para a gente fazer essa análise, que é uma análise que seja sempre crítica, e aí a ideia do radical dela é essa, é da gente ir às raízes. Né? A gente só entende o nosso Brasil hoje, o que você bem falou, dessa desgraça que a gente está atravessando hoje, se a gente voltar para as raízes mais arcaicas do nosso país. Por que que a gente tem um ex-presidente que ganhou com a pauta que ele ganhou? Ele só ganhou com a pauta que ele ganhou porque nós somos patriarcais, nós somos racistas, nós somos homofóbicos. Isso está na raiz do nosso país, porque ele mobilizou, a campanha dele mobilizou todas essas raízes arcaicas que fizeram um laço social e deu no que deu. Né? Porque quando a gente pergunta assim, mas por que que a tal da mamadeira de piroca fez sentido Uhum. WhatsApp, gente? Ela nunca existiu, mas ela só existe porque ela mobilizou um vetor, primeiro, o vetor da inovação, obviamente, mas um vetor que habita em nós, do ponto de vista, né, desses arcaísmos. Então, assim, associado à ignorância, tem algo que o Miyakoto diz, é sempre o mais antigo que nos governa, sujeito a novas nacionalidades. É isso que a gente tem hoje. E aí, quando a Bell Hooks nos leva a pensar uma análise crítica profunda, esse exame sempre analítico, ela está pensando o seguinte, vamos pensar as raízes da sociedade e construir outras bases. Porque enquanto a gente não enfrentar o nosso passado, a gente pode construir mudanças aparentemente progressistas, como a gente teve no governo Lula, a inclusão de negros, mas as raízes elas permaneceram. Então, você tem mudanças que vêm às superfícies, que são pontuais, mas quando a gente não dialoga, a gente continua sendo... As tragédias voltam e a gente se assusta. Por que que nós voltamos? Por que que a gente tem pleno século XXI que é tão atrasado e tão arcaico? Né? Porque a gente nunca fez essa análise que a Bell Hooks... Eu nem diria assim, não, a gente nunca fez, é meio generalista, mas, em geral, é isso que a Bell Hooks nos convoca. Né? E aí é por isso que eu digo que, de fato, quando ela disse que ela é anticapitalista, ela não usa a régua marxista em termos de um repertório, mas ela é marxista nesse sentido porque ela pensa as estruturas. Né? Uhum. Exatamente. É, olha, minha gente, é muita coisa para pensarmos, né? E eu quero emendar aqui, perguntaram, fizeram uma pergunta, mas que eu vou refazer a pergunta, emendando com uma outra questão aqui que eu tinha pontuado para a gente conversar, que que direções estéticas de resistências podem ressoar numa maneira transgressora de existir. Olha, a Veja Karina, bem. tem dois companheiros aqui lá do grupo do Colabó que eu falei antes, a Karina e o Daniel na escuta. São duas pessoas admiráveis que trabalham com imigrantes, a gente está juntos aí em algumas frentes. Nessa época, Oi, o Instagram. voltamos, viu? Desculpa, eu não me dei conta que o tempo estava. Enfim, eu estava tão concentrado aqui prestando atenção em ti que eu não vi. Eu estava aqui dando um alô para a Karina, a companheira, ela e o Dani são assim, pessoas que eu admiro muito, aguerridos aí na luta da questão da imigração. Então, para quem está entrando agora, eu estou vendo a Áurea entrando, a gente está reentrando só a título mais de despedida, Áurea. A nossa Isso. live já acabou praticamente, só estou fazendo as últimas respostas, então ela caiu, está todo mundo entrando de novo. Uma É, live maravilhosa aqui com o pessoal da UDESC, da Universidade de Santa Catarina.
Isso foi, olha, estava assim, hipnotizado, assim. Então eu acho que a gente retoma só é, né, o que a gente tinha prometido, né, de falar né, que tu ia voltar a falar um pouco dessa coisa do lugar de fala e a fala enquanto lugar. Aí a gente encerra. Pode ser? Ela foi a Graça, foi a professora de Isso, Salvador, tinha isso. dado a Vitória. Tá aqui, a UFBA presente. Ah, que bom. A gente vai responder agora a Graça Teixeira. Então, a Áurea está dizendo aqui que está desde o início, que eu não tinha visto, querida. Eu achei que tivesse entrado agora. Mas a ideia da fala como lugar que está na Bell Hooks e que eu venho também explorando muito, como para quem está entrando agora, que é um tema um conceito que eu venho explorando para pensar como as mulheres negras, pela fala, atribuem outro lugar para a gente, né? E isso está também, de certa forma, na Bell Hooks. Voltando só assim, voltando a essa ideia do lugar de fala, que a gente já disse de onde vem, a tradição dela teórica nas teorias do discurso e da enunciação. O lugar de fala, ele aponta as condicionantes sociais e políticas das nossas formas de existência. A fala como lugar, ela é potência, ou seja, a capacidade de. Quando eu falo, mesmo sendo subalternizada, do lugar de onde eu falo, professor ou dando curso, uma palestra, eu já não estou mais no lugar da subalternidade, da subalternização. Eu estou em outro lugar, mas esse outro lugar, quem me propiciou foi a fala pública. Então, é isso, essa ideia da fala como lugar é que quando eu falo, eu desloco, eu saio do lugar da subalternização e vou para um lugar da autonomia, da emancipação, que não é necessariamente o lugar do poder. Uhum. Dizer isso, que eu me empoderei, até posso, mas não é o lugar do poder, é o lugar da autonomia e é o lugar da emancipação, né? Que são duas questões. O poder é uma coisa, a autonomia e a emancipação é outra. Então, basicamente, seria isso, Graça, a discussão. Uhum. Eu acho que a gente, até essa palavra empoderamento, né, que ficou também um tanto quanto desgastada, Gastada, igual a fala, o lugar de fala, né? Então, que é professora, importante, porque empoderamento é uma tradução que a gente uhum, faz literal, né, do termo empowerment, e que é usado numa perspectiva tática, né, na língua inglesa, nos movimentos estadunidenses, o feminismo, e ele tem um sentido, quando você pega ele, toma o empoderamento numa perspectiva tática, num campo de estratégia. Mas a grande questão, a danação, como se diz, é que aí ele serviu para tudo, né? Quando você reivindica autonomia, eu estou sendo empoderada, eu fui ocupar um cargo, eu estou sendo empoderada, né? E aí, evidentemente, que ele perde a força, né? Ele tem a sua força, ele tem a sua legitimidade. A força dele, novamente, é quando ele passa a ser um termo que recobre muitas outras coisas que não é o poder, né? Pode ser sim, autonomia, repito, pode ser emancipação, mas não é o poder. tá. Então, assim, as pessoas estão pedindo para te falar sobre várias coisas, mas assim, eu não quero, né, enfim, te esgotar. O nosso combinado era uma live, não duas, três, né? Mas assim, Não, o negócio da segunda live cai nesse problema, porque você faz uma outra live. Mas aí, é, são muitas perguntas, eu posso responder mais uma e a gente encerra, Flávio. tá, que Ou é, você junta duas, vê aí para a tá, gente encerrar. tá, eu vou juntar aquela que caiu, né, que eu acho bacana a gente conversar. Teve uma pessoa que também perguntou sobre formação docente. Então, assim, eu vou fazer essa, daí tu tenta juntar a formação docente nessas questões e daí a gente vai conversar, né? Que eu havia te perguntado, né? É, que direções estéticas de resistências podem nos dar pistas de que estamos tendo uma atitude transgressora? Nossa, legal, muito bom. Porque o transgredir, essa pergunta é boa, complexa, viu? Difícil. Eu tenho que coçar a testa aqui para parar para pensar, para responder. Eu acho que ela é boa porque eu acho que você pegou. Eu estou dando um curso aos sábados, um curso que, na verdade, eu estou desde 2016 em vários lugares.
ele é um curso de extensão, na ECA ele é um curso de extensão, e fora ele vira um curso de formação curto. E nesse curso eu trabalho muito a ideia de estética enquanto política. Então, a gente só transgride, se a gente pensar Bell Hooks, a própria ideia de transgressão na sua teoria, na sua tradição sociológica ou mesmo filosófica, quando você consegue dizer não a um estabelecido e tentar criar um outro horizonte do possível, né? E que nem sempre quem transgride consegue. Eu, nesses dias, eu recuperei uma frase do Bataille, que eu gosto muito, que é considerado, né, um filósofo da Amo. estranheza, esquisito, mas eu gosto, porque a gente, é com eles que a gente deve caminhar. Eu lembro Amo, até que papai. a Sueli falou isso os filósofos malditos são os que... alguém está perguntando qual é o curso. É representação de cenários de mulheres negras. Mas o Bataille, ele diz que o transgressor... o fracassado, ele vai falar sobre o fracassado, que é uma coisa belíssima. Ele diz, normalmente, a gente atribui ao fracassado algo muito ruim. O fracassado é o que não deu certo, o fracassado... Ele diz, olha, mas a gente, de certa forma, tem que respeitar o fracassado, porque o fracassado foi o que transgrediu. Uhum. Se a gente pensar, a partir da pergunta que você diz, quais as invenções para a gente transgredir, a gente tem que dizer não. A transgressão é um não. Você tem que olhar para o mundo e dizer assim, não gostei desse mundo, não quero participar dele. Não vou obedecer. É ser um desobediente. E a ideia da transgressão como desobediência, porque isso vai estar, de certa forma... Em algum o Paulo Freire, ele não vai radicalizar assim, porque o Paulo Freire tinha um discurso, um texto, né, mais conciliatório, mas isso também está nele, essa coisa de uma certa desobediência em relação aos referenciais que o mundo já nos dá. A gente tem que olhar para esses referenciais e dizer, não quero entrar nesse enquadre. E aí a sua pergunta sobre que invenção estética é importante, porque quando você diz, eu não quero entrar nessa moldura, a gente tem que construir outra moldura. E essa outra moldura é estética, ou seja, é pensar que a noção de normal e de desviante, por que é desviante ser, sei lá, homossexual, por que é desviante ser... Você tem que tensionar, inclusive, não é apenas dizer... ser gay, ser lésbica é legal. É dizer assim, por que foram desviantes? Por que foram considerados desviantes? A gente tem que, inclusive, torcer o próprio conceito de desviante. Porque o cabelo crespo, esse cabelo aqui, foi considerado muito tempo cabelo ruim, cabelo duro, cabelo não sei o quê, cabelo isso. Então, a ideia da transgressão é que quando você diz não, por exemplo, eu digo não vou alisar o meu cabelo. Mas tem um passo seguinte, é dizer, mas meu cabelo ele não é ruim. O meu cabelo é bom. É você, inclusive, quebrar essa própria noção do belo e do feio, do normal, do desviante, do certo e do errado. Então, eu acho que pensar... A gente só transgride, por isso que a pergunta ela tem um fundamento filosófico. Eu acho que eu estou até um pouco enrolando, porque é uma pergunta difícil de segurar. Aí a gente enrola, né? Coloca a Bataille no meio, que fica bonito. Tá ótimo, eu amei, porque eu amo batalhas, até eu tenho vários batalhas na estante ali, ó. Então, eu estou nessa estratégia, coloca a Bataille no meio quando fala em transgressão, que a galera gosta. Mas, não, brincando. Mas, assim, a questão é, pensar transgressão é pensar em outra percepção estética. A estética não como a teoria do belo. Tem o autor que eu gosto muito, eu não sei se você conhece, Flávio, que é o Jacques Rancière, que eu também Sim, dei. estudamos bastante. Vocês estudam, né, o campo das visualidades, né, e educação. Pensar, a estética para o Rancière está exatamente nesse lugar, como é que a gente muda a ideia da partilha do sensível, da partilha do comum, não é? Então, eu acho que a transgressão tem a ver com isso, é como eu construo outros referenciais de estética, ou seja, outra moldura, outro enquadre, para que todas nós podemos fazer arranjos de mundo que sejam singulares, né? Porque a tragédia do racismo é já no colocar no enquadre do branco como superior, da inteligência como não sendo nossa. Então, a gente tem que corroer tudo isso, queimar esse enquadre, essa moldura, né? E a transgressão, e aí primeiro você tem que dizer não, né? Tem que fazer com a Agamben, tem que dizer radicalmente não a esse mundo.
Deixa eu só fazer um levantamento aqui. Nós falamos do Agamben, do que é o contemporâneo, que eu acho que é um livrinho pequenininho, né? É tão pequeno, é? Eu tenho ele em PDF, agora eu nem lembro mais o tamanho, mas ele É, tá eu, disponível na internet. É. só porque as pessoas estão perguntando. Então, falamos do Agamben, Bell Hooks, evidentemente, né? Inglês, é. Vamos mostrar. A professora Rosane tem um prefácio Do Olhares no Negros, Olhares tá aqui. Negros. Isso. Falamos do Bataille. O Bataille está um pouquinho longe, não dá para eu alcançar ele aqui, mas, né? Temos o Bataille. Alguém perguntou qual é o texto que ele fala, onde que ele fala sobre. Mas eu acho que é na história do olho. Ah, eu acho que porque no erotismo eu não lembro, que eu li o Não, erotismo, estou olhando para cá, eu tô. No culpado também não. A experiência interior dele é maravilhosa, eu amo. é maravilhosa, é. E a história Né? do Então, olho, assim, a só. capa, né? Da Kozak Nair É, é linda. sim, ainda, é. Então, assim, olha, professora Rosane, eu estou, assim, maravilhado, né? Eu estava Eu ansiosíssimo por essa live, eu estava até nervoso, eu já fiz imagino. várias lives, vários encontros lives, eu seguro, ontem ainda segurei 3 horas, assim, sabe, mediando, mas, assim, É. confesso que hoje eu estava nervoso, porque, assim, eu tenho uma admiração profunda pela tua inteligência, pela tua pessoa, enquanto mulher negra, né, enquanto uma pensadora, assim, então eu agradeço, né, eu sou um homem iniciado há 17 anos, então eu agradeço a ancestralidade, né, aos orixás por ter permitido que a gente pudesse conversar, né, dessa forma assim tão linda e tão maravilhosa, cheia de conteúdo belíssimo, né, Eu então que assim, agradeço, Flávio, assim, o convite para mim é uma honra, né? Eu acho que os programas de pós-graduação, fazendo lives também, estão marcando seu espaço, né? Provocando não só os alunos, o grupo, né? Como tem professoras aqui assistindo, mas oferecendo para a sociedade, né? Reflexões, né? E aí, sob esse ponto de vista, vocês também estão de parabéns, né? obrigado. Assim, agradeço às pessoas que ficaram conosco até agora, que voltaram, né? As professoras lá, né, do Nordeste, um lugar também que eu sou apaixonado. Então, assim, né, não vou citar o nome de todo mundo que eu não vou É, lembrar. E porque é aqui injusto, os comentários passam rápido né, eu tenho um pouco de dificuldade de acompanhar aqui. Assim, eu queria muito ficar prestando atenção em ti também. Então, assim, mais uma vez eu agradeço. Eu espero que essa pandemia passe logo. Eu tenho certeza sim. absoluta que a professora Josiele vai querer te trazer por um momento conosco, ao vivo, né? E também Pode, como diz agradeço em a nome música, né? dela. Só chamar que eu vou. A gente chama. E tu já viu que eu sou meio abusado. Eu entro no Instagram, mesmo não conhecendo, eu convido, né? Então, assim, não tem problema com isso. Então, assim, muito, muito, muito obrigado mesmo, assim, de coração, tá? Foi um Eu que prazer. agradeço, estamos juntos aí, juntas, e, enfim. Eu Peço entro em contato desculpas, mais vezes. sim. Tá, vamos Não, sim. não precisa pedir desculpa de nada. Foi ótimo, A tá? Cláudia Moraes é professora da Federal do Maranhão, eu vi um coraçãozinho, é uma mulher também que está fazendo coisas admiráveis no campo das letras, ela é da letras, e Uhum. também eu vejo que ela sempre está acompanhando as minhas lives, e é uma pessoa também Como que é o super nome querida. dela? Como que é o nome? Cláudia Moraes. Cláudia Ah, Moraes. eu procuro Ela ela no passou Instagram. agora aí com o coraçãozinho. Tá, ótimo. Né, vamos fazer uma grande rede, né, e estarmos juntos sempre, Vamos, certo? tá bom? Obrigado. Um beijo bem grande, tá? Beijo, Flávio. Tudo de bom. Tudo de bom também. Até mais. Tchau. Até.